Amém. Talvez você já tenha se perguntado em algum momento da sua caminhada: Jesus, se você me ama, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Jesus, se você é o Todo-Poderoso, por que você não me livra dessa dor? São perguntas que podem estar passando no nosso coração, no seu coração, nesse momento. Eu sei que Jesus nos avisou que no mundo nós teríamos aflições, mas como se desvencilhar de um pensamento que muitas vezes toma o coração de todos nós, um credo, reconheço que é imaturo, que é equivocado, de que se eu estiver sendo fiel, se eu estiver buscando o Senhor, se eu estiver de fato buscando uma vida santa, correta, então Jesus vai me vacinar, vai me imunizar, vai impedir de eu passar pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes nós acreditamos nisso e tentamos a nossa caminhada cristã colocando fé num credo que não é verídico, que não é verdadeiro. Talvez você tenha entrado aqui hoje vivendo uma crise semelhante ao do nosso irmão Jó. Temos visto nesse livro um servo de Deus, um crente de verdade, fiel, temente, honesto, e tentando entender o porquê do seu sofrimento e onde Deus se encaixa naquele drama que ele está enfrentando. Mas apesar de não entender, Jó continuou buscando a Deus. E aí a pergunta que veio ao meu coração é: como que nós, nos dias de hoje, como que nós reagimos quando Deus parece calado diante do nosso pedido de socorro? Como que eu e você nos portamos dentro da nossa casa, no nosso ambiente de célula, no nosso trabalho, quando a gente está enfrentando um quadro de intenso sofrimento e Deus parece que está em silêncio diante do nosso pedido de socorro? Jó é honesto nos seus sentimentos, mas também ele reconhece a sua incapacidade de compreender a mente do Senhor, a sua incapacidade de compreender os pensamentos de Deus, a sua justiça, a sua soberania. E a gente precisa ter essa consciência também. Mesmo nós sendo servos fiéis, dificilmente entenderemos tudo sobre a justiça de Deus, sobre a sua soberania e também sobre a sua graça. A leitura do livro de Jó, lá no Antigo Testamento, nos mostra esse drama. Mas no Novo Testamento nós também encontramos vários exemplos de servos fiéis e obedientes, vivendo no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Deus esperava que eles estivessem fazendo e mergulhados num drama assustador. Um desses irmãos é o apóstolo Paulo, cujo testemunho, registrado nas Escrituras, nos abençoará ricamente nessa noite, em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, leremos até o versículo 10. É a segunda carta do apóstolo Paulo à sua igreja amada, lá em Corinto. O texto sagrado diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Qual o contexto dessa passagem? Essa sessão da segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto é um ponto culminante da sua defesa do apostolado.
Paulo está escrevendo pela segunda vez para uma igreja que ele ajudou a formar, a fundar, ele conhece esses irmãos, e num determinado momento da caminhada, esses irmãos começam a questionar a autoridade de Paulo sobre a vida deles. Começam a questionar se de fato Paulo era um apóstolo, já que todo apóstolo tinha que ser uma testemunha ocular, deveria ter convivido intimamente com Jesus. E aí Paulo escreve esse capítulo defendendo o seu apostolado, defendendo a sua experiência real com Jesus Cristo. Durante vários anos ele evitou falar sobre dar testemunho de suas experiências íntimas, espirituais com o Senhor. A Bíblia registra que durante 14 anos ele não toca nesse assunto. Nem das suas experiências positivas, espirituais, maravilhosas, nem das suas experiências de sofrimento. Paulo não falou sobre esse assunto do sofrimento como um teórico. Paulo foi, no Novo Testamento, o apóstolo que mais experimentou dor. No Novo Testamento ele foi açoitado várias vezes, tomou chicotada várias vezes, foi apedrejado, passou por sede, fome, frio, prisões, enfrentou 3 naufrágios, perseguição. Em vários momentos as pessoas se mobilizavam para assassiná-lo. Foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido numa prisão pelos seus irmãos e amigos. Foi picado por uma cobra, ele sobrevive ao naufrágio e ele ainda é picado por uma cobra. Ou seja, seu ministério foi marcado ou acompanhado do início ao fim pelo sofrimento e pela dor. Dificilmente, se o apóstolo Paulo hoje estivesse vivo, ele seria convidado para ministrar alguma mensagem numa dessas igrejas da teologia da prosperidade. Porque tudo dava errado, aparentemente errado na vida desse homem. Assim como Jó, o apóstolo Paulo era um servo fiel do nosso Senhor. Mas isso não o livrou de lutas e sofrimentos intensos. É fato que Deus honrou a esse servo concedendo muitas experiências espirituais que nenhum outro servo de Deus experimentou. Ao longo do seu ministério, Paulo recebeu da parte de Deus visões espirituais que o guiaram, que o encorajaram. Lá em Atos 27, o apóstolo Paulo recebeu a visita de um anjo, informando a ele, dando segurança para ele, que eles iam enfrentar um naufrágio, mas que ninguém ia morrer, ninguém ia se perder. Deus também o honrou, permitindo que ele tivesse uma visão inefável, indizível do terceiro céu, o que os antigos chamavam de terceiro céu, que é o céu dos céus, onde Deus habita em sua glória. Então, experiências incríveis. Aqui no capítulo 12, Paulo descreve isso como uma experiência ímpar. Graças à inteligência que Deus concedeu à humanidade, hoje o ser humano consegue viajar além das nuvens, no que seria o primeiro céu. Dizem até que é possível pousar na Lua, mas ninguém nesse planeta é capaz de conhecer os céus dos céus sem ser lavado e selado pelo sangue do Cordeiro. Amém. O espantoso para nós é saber que o apóstolo, ao mesmo tempo que vivia essas experiências indizíveis com Jesus, ele estava, ao mesmo tempo, sendo esbofeteado por Satanás. É bem possível que os seus amigos mais próximos fizessem a mesma leitura que os amigos de Jó. Diante desse sofrimento, desse quadro que Paulo está vivendo, provavelmente Paulo está fazendo alguma coisa errada, ou está sendo castigado. Essa aflição que Paulo está enfrentando deve ser algum castigo divino. Isso pode ter passado na cabeça das pessoas mais próximas de Paulo. Mas, na verdade, Paulo tinha consciência que era uma bênção divina. Versículo 7, ele assume isso. Ele dá essa ciência para a gente. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Igreja querida, Deus sabe o que fazer para nos transformar em seres verdadeiramente humanos, à imagem e semelhança de Jesus, a quem nós afirmamos querer imitar. E se Jesus, o nosso Senhor, foi experimentado na dor e no sofrimento, seus discípulos também passarão, inevitavelmente. Se tivéssemos apenas bênçãos na nossa caminhada, certamente ficaríamos ainda mais orgulhosos do que já somos. Imagina Deus te bajulando o tempo inteiro.
concedendo a você tudo o que você ora e pede. Imagina os monstros que nós nos tornaríamos, em nome de Deus. Por isso Deus faz também com que tenhamos que administrar experiências de dor e aflição nesse mundo caído. Algumas vezes sem nos dar nenhuma explicação. Você vai orar, você vai clamar, você vai pedir, Senhor, fala comigo, e só vai ouvir o silêncio. Essa é a nossa primeira lição. O mistério do sofrimento não será inteiramente resolvido aqui nessa vida. O mistério do sofrimento, o porquê que a gente sofre, isso não vai ser inteiramente resolvido aqui nessa vida. Então descansa, relaxa. Por vezes nós sofremos pelo simples fato de sermos humanos. Entre os nascidos de mulher não existem super-heróis, não existe Superman. Nossa natureza caída naturalmente nos fará sofrer. Nosso corpo muda à medida que envelhecemos, eu falo isso com propriedade. E isso nos torna mais suscetíveis a problemas normais de todo aquele que ainda respira na superfície desse planeta. É um tornozelo que torce, é um joelho que dói, um tendão que arrebenta, um câncer que aparece no diagnóstico. O mesmo corpo que um dia nos deu muito prazer, muita alegria, também pode nos proporcionar muitas dores, muitas dores. E por mais que Deus nos cure das doenças que aparecerão durante o percurso da nossa vida, em algum momento, essa parte material, ainda corruptível do nosso ser, vai parar de funcionar. Algum órgão vai entrar em falência total e algum pastor vai ter que ir no seu enterro para fazer um ofício fúnebre. E tem mais. Também sofremos e sentimos dores terríveis envolvendo os nossos afetos. Quantos aqui não estão aflitos porque membros da família, filhos, cônjuges ou amigos próximos, que um dia tanto nos alegraram, de uma hora para outra, estão nos causando dores terríveis, nos magoando e nos fazendo sofrer tremendamente. Pessoas que amamos podem nos fazer sentir dores muito piores do que dores físicas. Lamentavelmente, isso tudo é uma herança adâmica, faz parte da natureza dos seres humanos. Agora, aqui é importante a gente lembrar que, algumas vezes, nossos sofrimentos podem ser consequências diretas da nossa insensatez e da nossa postura rebelde contra Deus, da nossa postura obstinada em desobedecer a Deus. Como a gente viu na pregação da semana passada, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele também ceifará. Nossa rebelião contra Deus sempre resulta em dor e sofrimento. Não tem como ter uma outra consequência. O rei Davi sofreu grandemente por causa de seu pecado de imoralidade sexual, por causa do seu pecado de adultério. As consequências da disciplina que ele recebeu da parte de Deus foram terríveis. Ele e o povo todo de Israel sofreu por causa do pecado dele. Em sua graça, Deus nos perdoa os pecados. Deus perdoou o pecado de Davi, Deus perdoa os nossos pecados, mas em sua soberana justiça, Ele não nos permite colher alguma outra coisa, coisas que nós não plantamos. Ele vai permitir que você colha aquilo que você plantou. Às vezes o nosso Senhor decide deixar bem claro o porquê do nosso sofrimento, como aconteceu aqui no caso de Paulo. Mas às vezes o método de Deus tratar com a gente é semelhante ao que aconteceu com Jó. Um silêncio profundo durante muito tempo. Jó era um homem reto, justo, consagrado, e num primeiro momento, Jó perdeu tudo. Um quadro terrível de dor, perdeu os bens materiais, perdeu a saúde, os filhos, isso afetou o seu casamento, perdeu a alegria, ele descobriu que seus amigos era melhor não tê-los. E Deus não falou para ele nem o porquê que ele estava passando por aquilo, nem para que ele estava passando por aquilo. Mas essa experiência o colocou num nível de intimidade tal que o elevou ao hall dos heróis da fé. Hoje nós estamos falando do testemunho de Jó, aquele que afirmou: antes eu te conhecia, ó Deus, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem.
Tudo que Jó passou o fez se tornar um herói da fé, alguém íntimo do seu Criador. Por isso, se você já sabe o porquê você está sofrendo, ou para que você está sofrendo, louve ao Senhor. Saiba que o seu sofrimento pode ser usado por Deus para a transformação do seu caráter. Deus usa o sofrimento para a transformação do nosso caráter. Essa é a nossa segunda lição. O sofrimento pode ser usado por Deus para construir em nós o caráter de Cristo. Se somos discípulos de Cristo, se somos imitadores de Jesus, Deus pode sim usar o sofrimento para construir em nós o caráter do seu Filho Jesus. Diferente do que aconteceu com Jó e do que de repente pode estar acontecendo com você, o apóstolo Paulo assume que sabia a razão do seu sofrimento. Nem sempre é assim, mas Paulo reconhece que as experiências divinas, maravilhosas de intimidade com Deus, poderiam ter arruinado o seu ministério terreno. Olha como que nós somos confusos. Paulo desfruta de uma intimidade indizível com o Senhor, e por isso ser tão maravilhoso, isso poderia ter arruinado o seu ministério como discípulo de Jesus. Porque isso poderia ter enchido o coração dele de vaidade, poderia ter provocado, suscitado um orgulho avassalador. Por isso Deus determinou, Deus ordenou que uma perturbação maligna encontrasse Paulo, atormentasse Paulo. Para Paulo não se tornar orgulhoso, soberbo, eu fui, você não foi. Ele poderia nem falar, né? Mas ele poderia pensar isso. E aí Deus envia um mensageiro de Satanás para manter Paulo com a bola murcha. Nessa passagem encontramos uma evidência incrível, não sei se você já percebeu isso, mas uma evidência incrível da soberania divina. Deus usou Satanás, o mais orgulhoso das criaturas caídas, para conservar a humildade do apóstolo Paulo. Deus é maravilhoso, soberano, incrível. Tenha certeza, meu irmão, se você ama Jesus e deseja imitá-lo com fidelidade, em algum momento da sua vida cristã, Deus pode usar as ondas e as tempestades da vida para moldar o seu caráter, para deixar você mais parecido com Jesus, para deixar você com um caráter piedoso, a semelhança de Cristo. Deus sabe transformar sofrimento em bênção, aleluia. Nós não sabemos, nossas terapias não fazem isso, nossos remédios não fazem isso, nossas clínicas não fazem isso, mas Deus consegue transformar sofrimento em bênção, aleluia, aleluia. Paulo recebeu um espinho na carne para guardá-lo do pecado da soberba. Se o orgulho, que é a mãe de todos os outros pecados, tivesse contaminado Paulo de uma forma exacerbada, talvez não tivéssemos na Bíblia os livros e a carta que nós estamos lendo hoje. Nós não sabemos o que era o espinho na carne, os teólogos especulam muita coisa, mas o que nos interessa saber é que o apóstolo estava enfrentando algum tipo de dor terrível, intensa, no seu próprio corpo. E que ele tinha consciência que aquilo era maligno da parte de Satanás. E é importante também frisar para a igreja, né, existem vários arraiais evangélicos por aí que dão uma autonomia assustadora ao inimigo das nossas almas. É importante a gente frisar que Satanás não tem autonomia. Tá? O diabo não pode afligir nenhum cristão sem uma ordem divina. A Bíblia é bem claro quanto a isso, mas, repito, em alguns arraiais evangélicos pintam o inimigo como se ele fosse um bicho solto. Não, ele é o bicho preso, ele é o bicho amarrado, literalmente. Tudo que o inimigo fez a Jó e a Paulo foi dentro da boa vontade perfeita e agradável do Senhor, foi debaixo de ordem, ele é criatura. Lutero falava, Satanás é Satanás de Deus, Satanás não é bicho solto, Satanás tem dono, ele é criatura, ele é servo, subserviente ao seu Criador, não glorifica o seu Criador, mas é servo. Satanás recebeu a ordem de esbofetear o apóstolo. O tempo verbal indica que essa dor era constante ou repetitiva. E aí, quando eu paro para pensar nas cartas que Paulo tinha que escrever, nas viagens missionárias que ele tinha que fazer, nas pregações para preparar, inserido nesse quadro de dor e sofrimento constante, não é de admirar que o apóstolo Paulo orasse
pedindo para o Senhor remover esse espinho da carne da vida dele. Versículo 8: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Assim como Jesus, no jardim do Getsêmani, também pediu 3 vezes ao Senhor que afastasse um quadro de sofrimento da vida dele. Mas mesmo passando pelo que estava passando, assim como Jesus, Paulo não deixou que o sofrimento atrapalhasse o seu ministério, atrapalhasse a sua missão. Irmão, se você é de Jesus, nossas aflições não devem ser um impedimento para o nosso serviço no reino. É muito triste constatar que alguns crentes de hoje usam qualquer pequeno desconforto, e aqui eu não estou falando de doenças graves, de problemas graves, não. Estou falando de coisas que eu teria até vergonha de mencionar aqui. Coisas eu não posso mencionar, senão vou ser agressivo. Pequenos desconfortos, né? Um pequeno desconforto. Aí eu vejo alguns crentes com um pequeno desconforto e que não quer mais participar do culto presencial, não quer mais participar da célula, não quer mais participar do encontro do discipulado. E Paulo, aí eu olho para a vida de Paulo, vejo tudo que ele realizava no reino e tudo que ele estava enfrentando na vida dele, no particular, e nada disso impediu, ele não criou desculpa, ele não alterou planos. Saiba que o sofrimento é algo que nos ajuda a vencer uma série de pecados. O sofrimento, de modo geral, diminui a força das tentações. Imagina, você é tentado por uma determinada coisa, mas quando você descobre que tem um câncer comendo você, aquilo perde a força, aquilo perde a tentação. Você não liga mais para aquele negócio. O sofrimento nos ajuda no desencanto com as ilusões do mundo. Você entende que precisa estar intimamente ligado com o seu Criador. Quando a gente sofre, as coisas superficiais e vãs desse mundo perdem totalmente o valor e a força na nossa vida. O sofrimento mantém nossos pés no chão e deveriam manter nossos olhos em Jesus. Por certo, Jesus nos prometeu que se buscássemos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas seriam acrescentadas na nossa vida. Mas em momento algum, Jesus prometeu que seríamos imunes a enfermidades e a sofrimentos. O apóstolo poderia ter sido curado de forma milagrosa. Paulo orava em nome de Jesus e várias pessoas eram curadas. Mas Jesus decidiu não conceder o que Paulo pedia, por causa de um bem maior. No caso de Paulo, repito, nós sabemos o motivo. Jó não soube a razão. Às vezes eu e você não sabemos a razão do vale estreito que a gente está passando. Mas os dois aprenderam que a graça do Senhor nos aperfeiçoa nesses momentos de fraqueza. Paulo afirma isso no versículo 9. Então Deus me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa é a nossa terceira lição. Irmãos, a graça de Deus nos basta, amém? A graça de Deus nos basta. O texto revela que Deus não apenas permite o sofrimento, Ele determina o sofrimento, mas Ele envia o Consolador junto. A graça de Deus nos consola em meio ao sofrimento, Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos aperfeiçoa no momento da nossa fraqueza. A gente vive num mundo onde assumir fraqueza, onde assumir fragilidade é algo impensável. As pessoas têm medo de fazer isso nos relacionamentos. Eu não posso assumir que eu sou fraco, eu não posso assumir que sou frágil, eu não posso assumir que estou envolvido emocionalmente com essa pessoa. E aqui Paulo aprende que justamente quando ele reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade, quando ele reconhece que ele não dá conta do que ele está vivendo, do que ele está passando, é que o Senhor o reveste de poder. O Senhor concede graça que o transforma num irmão abençoador que está abençoando a gente no dia de hoje. Na verdade, a graça de Deus é mais que suficiente para nos sustentar em qualquer situação, irmãos. Nós acabamos de cantar. A graça que recebemos do Senhor alterou a nossa eternidade. Jesus venceu a morte eterna. Jesus nos colocou nas regiões celestes junto com Ele.
Nosso futuro foi totalmente transformado, mudado pelo Senhor. Que poder pode se contrapor a esse? Que crise, que sofrimento pode alterar isso na vida de um cristão? Nada, ninguém. Por isso que Paulo afirma depois, nada pode me separar desse amor. A pessoa saudável que se rebela contra Deus está numa situação muito pior do que qualquer pessoa aflita, doente, mas que se submete a Deus e desfruta da sua graça. Paulo, assim como nós, quando a gente está vivendo um momento de dor e sofrimento, Paulo pediu: Senhor, remove esse sofrimento, remove esse tormento da minha vida. Mas Deus responde para ele assim: cara, eu não vou remover, eu vou assistir você nesse tormento. Eu vou transformar essa situação em bênção. Querido irmão, Jesus nunca permitirá que você vá para a fornalha sem Ele junto com você, amém? Tenha essa certeza, grave isso no coração. Ele nunca te deixará sozinho no vale da sombra da morte. Se você ama Jesus e hoje entrou aqui atormentado, a sua paz está sendo afligida, atacada por algum tormento, receba a graça do nosso Senhor sobre a sua vida, amém? Apropie-se do consolo do Espírito Santo. No início dessa carta, o apóstolo Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, irmão, se você é do Senhor, em qualquer tribulação que você esteja vivendo, o Senhor já está te consolando. O Senhor já está derramando graça sobre a sua vida. Ele não vai permitir que você desça num poço tão profundo que a misericórdia e a graça dele não esteja lá para te cobrir, para te envolver. Davi afirma isso: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Apropie-se dessas verdades. Assuma de verdade um relacionamento com teu Deus. Deus não deu a Paulo o que ele queria. Paulo queria a remoção do problema. Senhor, remove o espinho da minha carne. E aí Deus fala: não, cara, minha graça é o suficiente para você. E o que é graça, irmãos? É importante a gente trazer concretude, a gente traduzir. O que é graça nesse contexto em que estamos tratando? Graça é a provisão de Deus para tudo que a gente precisa, no momento em que a gente precisa. Graça são as riquezas e os favores de Deus sobre a nossa vida à custa de Cristo. Trata-se da força para a gente suportar qualquer situação, de tal modo que o nosso testemunho, passando por aquela tribulação, glorifica a Deus. Porque suportar quadros de sofrimentos, até não crentes conseguem suportar. Tem muito não crente, sem estrutura nenhuma emocional, sem fé, sem nenhuma fé confessional, que consegue vencer e passar por quadros de sofrimento. Paulo está dizendo aqui que ele se gloria, ou seja, o testemunho dele, a forma como ele encara, a forma como ele vive esses quadros de sofrimento, glorifica a Deus. Essa é a grande diferença da graça sobre a vida dos cristãos. Não é só para dar força para a gente, aguenta aí, até Jesus voltar, aguenta aí, não. A graça que nos basta é aquela que nos dá condição de glorificarmos a Deus com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa fala, glorificando o Senhor. As pessoas olharem para a gente e glorificarem a Deus pelo testemunho que a gente está demonstrando, coerente com a fé que a gente tem em Jesus. A presença da graça de Deus não significa que o problema seja removido. E eu preciso repetir isso porque, normalmente, nós nutrimos sempre essa esperança. Estamos orando, os pastores vão orar, vão se reunir aqui, né, aquela oração especial, o Senhor vai remover esse problema. E às vezes o Senhor está falando: poxa, mas fui eu que levei esse negócio para você. Quando Deus toma a decisão de não remover o espinho, saiba que nesse momento Ele está te fortalecendo e desenvolvendo o caráter de Cristo. Com certeza nós nos tornamos mais piedosos, a gente passa a entender a dor do outro, a gente passa a valorizar e ouvir e chorar com o outro. Agora, quem vive na Disneylândia gospel, que nunca enfrentou nenhum problema, nunca consegue enxergar a dor do outro com devido valor. Não quero ser profeta Balaão, mas se você nunca enfrentou nenhuma crise, nenhum quadro de sofrimento na sua caminhada cristã,
Ou você não é cristão, ou você está prestes a passar por isso. Porque Deus trouxe essa palavra hoje à noite, pode ser que seja para avisar você. Paulo conclui no versículo 10 dizendo que a nossa felicidade não depende das circunstâncias, mas somente de Cristo Jesus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. O Senhor está me amando. Porque quando sou fraco, quando eu assumo que eu não tenho condição nenhuma de dar conta nem da minha vida, nem da minha missão, de nada, então é que eu sou forte. E Paulo não estava sendo maníaco depressivo. Ele não está exaltando a dor, não é isso. O que ele está ensinando é que a nossa alegria não está no que acontece, mas como a gente reage às coisas que estão acontecendo à nossa volta, com a vida da gente. Pois quando eu sou fraco é que sou forte. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. O poder de Deus se revela nos fracos. Quando você acredita na força do seu braço, Deus deixa você por sua conta e risco. Deus é um gentleman. Ele não, se você acredita que é, o crossfiteiro da fé, que dá conta sozinho da sua parada. Agora, quando você olha no espelho e vê que é barro, frágil, todo rachado, qualquer coisa te destrói, aí ele revela o poder dele na vida da gente. A fraqueza não é algo para ser temido, mas sim uma oportunidade para a graça de Deus se manifestar. Nossa fraqueza, aliada à onipotência do Todo-Poderoso, nos capacita a viver em qualquer situação, irmãos. E o mérito não é nosso, mais uma vez, é o mérito do Senhor. Deus não substituiu, Deus não tirou o problema de Paulo, Deus concedeu transformação. O consolo de Deus nos transforma, o consolo de Deus transforma aquilo que humanamente nós enxergamos como um problema, o Senhor consegue transformar aquilo em bênção. O espinho continuaria ali atormentando Paulo, só que transformando a vida dele num servo humilde, através da graça. O espinho na carne era a mensagem, era o mensageiro de Satanás, mas Deus tinha outra mensagem para o seu servo. A mensagem do consolo, a minha graça é o que basta para você. Se a graça de Deus é suficiente para nos salvar da morte eterna, sem dúvida ela é suficiente para nos guardar e nos fortalecer em qualquer dos nossos sofrimentos. Na vida cristã, muitas bênçãos que nós recebemos vêm por meio da transformação e não da substituição. Senhor, dá-me saúde em vez de enfermidade, livramento em vez de dor. E algumas vezes Deus remove essas coisas da vida da gente. Mas em outras ocasiões Ele não remove a aflição. Em outras ocasiões, Ele que nos leva para a aflição. Lembra dos discípulos? Jesus passa um dia inteiro falando sobre o reino, convida os discípulos a passarem para outra margem do lago, os discípulos entram no barco, todo mundo ali prestando atenção em Jesus, vivendo no centro da vontade de Jesus. Jesus leva eles para onde? Para a tempestade. E os malucos acham que vão morrer, cara, a gente vai morrer nessa parada aqui. E o mestre dormindo. Jesus não roncava, né? Jesus não... Era só ronronava. E Jesus levou eles para a tempestade. A graça de Jesus faz com que o nosso sofrimento trabalhe em nosso favor e não contra nós. Amém, irmãos? Deus não removeu o espinho, mas Deus acrescentou um ingrediente novo. Eu e você glorificamos a Deus nesses momentos de aflição, quando nós, de fato, damos um testemunho de firmeza com o Senhor. De sinceridade, como Jó, é lícito a gente assumir que está doendo. Deus não quer ninguém mentindo, mas Deus nos ajuda a passar por isso sem murmurar. Esse poder que sustentou e guardou e transformou o apóstolo Paulo também está disponível a todos nós hoje à noite, amém? O mesmo poder que consolou, que transformou, que ajudou Paulo a completar sua carreira, guardar a fé, é o mesmo poder que está disponível para todos nós aqui nesse momento. Jesus afirmou que concederia o seu Espírito Santo a todo aquele que o pedisse. Então vamos para as aplicações práticas, vamos pedir isso para o Senhor. Primeira aplicação:
Diante das lutas, não entre em pânico, entre em oração, amém? Diante das lutas, não entre em pânico, entre em oração. Abriu o envelope, leu algo que não gostou lá do laboratório, não entre em pânico, entre em oração. Você é do Senhor, não sou mais eu quem vivo, é você quem vive em mim. Se aparecer algum problema na minha vida, esse problema é do Senhor. O Senhor vai dar conta. A primeira coisa que Paulo fez diante da aflição foi orar. Aí alguma pessoa pode dizer, né, já até perguntaram isso no grupo de leitura, então não adianta orar. Adianta, se Deus mandou, você tem que fazer. Se é servo, ora. E a oração faz a gente ficar perto de quem? De quem a gente está, com quem a gente está orando. Eu vou ficar perto do Senhor. Paulo orou e Deus não atendeu o pedido da oração dele. Deus fez melhor. Mas Paulo ficou em oração. Então podemos, no momento de dor, não saber nem o porquê, nem para quê, mas a gente sabe que a oração sempre vai nos levar para mais perto de Deus. Então ore sem cessar, busque o Senhor. A murmuração, o desespero, só vai intoxicar a sua alma. Só vai fazer você maldizer, falar equivocadamente, dar um mau testemunho. Não vai trazer nada de bom para a sua vida você ficar, por que Deus está fazendo isso comigo? Ou correr o risco de falar aquela atrocidade que eu não merecia passar por isso. Amigo, se você está vivo e respirando, você só merecia ira. Então, dá glória a Deus, né? É absolutamente normal um cristão pedir para Deus livrar a gente da enfermidade. Isso é lícito, livrar a gente do sofrimento. Mas a gente tem que lembrar que, em sua palavra, Deus não prometeu que ia curar todo mundo. Deus não prometeu que ia tirar todo mundo do vale da sombra da morte. Estevão estava dando um testemunho maravilhoso sobre Jesus. O que aconteceu com ele? O mar não se abriu, que choveu de pedra em cima dele e levou ele, morreu. Quem perdeu? Estevão? Não. Aquelas criaturas que jogaram pedra neles ali, que, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas, querendo ou não, a gente acaba adquirindo esse sarampo triunfalista de que é só orar, é só fazer isso, é só fazer aquilo que o Senhor vai resolver tudo. Não, a oração é importante porque mantém a gente pertinho do Senhor. Mas a gente tem que lembrar que Deus não prometeu que ia atender todas as nossas orações só para a gente ficar felizinho na caminhada gospel. Em todo o tempo Ele nos incentiva a orar. Em todo o tempo, Jesus fala para a gente colocar diante dele todos os nossos fardos, todas as nossas necessidades. Enquanto Paulo orava sobre o seu problema, Deus lhe concedeu a compreensão do que ele estava enfrentando. Através da oração, Paulo descobriu que Deus o guardava para cumprir um propósito de Deus na vida dele. Sempre que passamos por aflições, convém investir muito mais tempo em oração e no estudo da palavra, porque a fonte principal que Deus vai usar para falar com a gente é a sua palavra. Satanás tem sempre uma mensagem ruim, mas a palavra de Deus tem sempre uma mensagem de esperança e de encorajamento para a gente, amém? Por isso, lembre-se sempre, diante das lutas, não entre em pânico, entre em oração, deixe-se encher pelo Espírito Santo. E se você ainda não sabe o porquê do seu sofrimento, descanse na providência divina. Essa é a nossa segunda aplicação. Se você ainda não sabe a razão do seu sofrimento, descanse na providência divina. O salmista falou exatamente isso para a sua alma no Salmo 42. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é Deus soberano. Ele também é Pai, Ele nos ama, Ele sabe o nosso limite. Ele está no controle de tudo, Ele não estica a nossa corda até a gente se desesperar, não. Ele sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos, os fardos, os sofrimentos, as glórias. Deus mistura e equilibra tudo. Por quê? Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã,
Descanse na providência divina. Se você ainda não entendeu, se o Senhor ainda não te concedeu a compreensão dessa luta que você está enfrentando, descanse na providência divina. Repita isso para a sua alma: Ele é o meu Deus, eu pertenço a Ele, a minha vida é dEle, não sou mais eu quem vivo. Se você é de Jesus, a graça do nosso Senhor já está agindo sobre a sua vida. Mateus 10, 29, até os cabelos de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Queridos, lembre-se, se Jesus, o Filho amado, aprendeu com os sofrimentos, nós vamos aprender também. Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, dizia: o sofrimento é o martelo e o escopro nas mãos de Deus para esculpir em nós a beleza, a semelhança e a imagem de Cristo. Guarde isso, descanse na providência divina. A gente não deve se desesperar nem murmurar, apenas é necessário descansar, e isso eu repito com frequência para alguns irmãos. Para mim, o maior desafio da fé cristã é nós descansarmos na providência divina, nós acreditarmos que o Senhor está agindo independentemente de eu conseguir enxergar. Eu compreender que Deus tem um plano para aquela situação que eu estou passando. Esse é o nosso maior desafio, descansar na graça do Senhor. E saber, ter a certeza de que a graça está agindo. Terceira aplicação, agora tem a ver com nosso cuidado uns com os outros. Exercite o ministério da consolação na vida de outros irmãos. Exercite o ministério da consolação na vida de outros irmãos. Tudo que Paulo sofreu está servindo hoje de consolo para a vida da gente. Saiba disso, Deus também usará os seus momentos de dor, de sofrimento, para te transformar num agente de consolação. O apóstolo fala isso no início da carta. Deus nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos dele, possamos encorajar outros quando passarem por aflições. Nós seremos o consolo de Deus, o abraço de Deus, o afago de Deus na vida de outros irmãos, dando testemunho do quadro de dor e sofrimento que nós passamos ou ainda estamos passando. Queridos, em nossas células, em nossos grupos de discipulado, temos a oportunidade real de agirmos como agentes de consolação na vida uns dos outros. Nesses encontros, nós podemos de fato chorar com os que choram. E quando eu estou passando ou passei por um quadro grave de sofrimento, eu consigo falar sobre aquilo com autoridade. A pessoa que está me ouvindo sabe que aquilo é verdade. A gente não está no campo da teoria, a gente está vivendo algo que a pessoa sabe que é real. Quando você está passando por uma dor real, a sua palavra de consolo é revestida de autoridade. Ela é abençoadora. A Bíblia fala para a gente compartilhar e gerar consolo na vida de outros irmãos através dessas experiências com o Senhor. Deus nos usa como instrumento de consolação e cura na vida das pessoas. Diante disso, a gente deve concluir que na caminhada cristã, como eu falei para vocês, o sofrimento é inevitável, é indispensável, mas é pedagógico, irmãos, é para o nosso bem, é para a nossa nos aperfeiçoarmos na fé, para a gente ficar ainda mais parecido com Jesus. Serve para nos livrar de uma série de pecados, serve para destruir o encanto pelas ilusões do mundo, serve para gerar dependência constante de Deus e para mostrar para a gente a suficiência da graça. Só mais um pouco e a gente vai estar face a face com o Senhor, amém? Só mais um pouco e então o espinho da carne será tirado da gente. Hoje é culto de Santa Ceia, culto em que celebramos o sacrifício de Jesus, a vitória dele sobre a morte e a promessa dele voltar para buscar a sua igreja. Nesse dia, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e então não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aleluia. Senhor Jesus, permita, Senhor, que a tua igreja desfrute intensamente da tua graça, Senhor, do teu consolo, do teu socorro, da tua alegria indizível, Senhor, da tua salvação, Jesus. Que sejamos instrumentos de consolação na vida uns dos outros. E, Senhor, se alguém entrou aqui hoje sofrendo, que a tua graça o envolva com cura, com perdão, com esperança, com transformação, Senhor,
fortalece a fé, restaura a alegria, Jesus. E que todas as dores e aflições nos deixem ainda mais parecidos com o Senhor. Por favor, Jesus, que tenhamos essa certeza bem gravada no nosso coração, de que a dor vai passar, porque a Tua graça nos basta, Jesus. Aleluia. E agora, Senhor, no momento da ceia do Senhor, prepara-nos para participarmos da Tua mesa, ajuda-nos a examinarmos o nosso coração, a rompermos definitivamente com todos os nossos pecados de estimação, Senhor. Por favor, ajuda-nos a tomarmos o cálice e a comermos do pão, lava-nos, purifica-nos de toda injustiça, nos cubra com o Teu perdão, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém.